Olá, estudantes! Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre demografia e a gente vai observar dois aspectos principais. A gente vai ver primeiro quais são os fatores que influenciam na dinâmica demográfica, tanto os fatores de ordem natural quanto os fatores de ordem humana. Depois a gente vai falar sobre taxas e a gente vai ver a taxa de mortalidade infantil e a gente vai ver também a expectativa de vida. A dinâmica demográfica tem uma influência bastante interessante sobre o nosso planeta. Quando a gente observa os mapas de população, a população ela se divide de maneira muito desigual. Isso é o que a gente já vinha falando nas últimas aulas. Observe aqui nesse mapa, ó, todo o tamanho do globo. A gente tem aqui o continente americano, o continente africano, a Euroafroásia, mas dentro desse círculo aqui, um pedaço pequeno do mundo, tem mais gente morando aqui do que no resto do planeta inteiro. Então a gente conclui que tem uma diferença muito grande em densidade de população. Nesse mapa também, de maneira mais precisa, a Índia, o leste da China, o continente aqui asiático, a parte das ilhas aqui no sudeste asiático, a gente vê com a cor bem mais escura, ou seja, população muito maior aqui na Europa também, nessa parte da África, aqui ó, no leste do Brasil, no leste dos Estados Unidos. Mas tem algumas áreas, olha essa região norte aqui, ó. Olha essa daqui, aqui, aqui. Isso está muito claro, olha, 2 a 4, menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade demográfica muito baixa. É uma distribuição muito irregular e é disso que a gente vai falar. Por que que a população se distribui de maneira tão diferente, uns lugares tão cheios e outros lugares tão vazios? Vamos falar dos fatores de ordem natural e de ordem humana que fazem com que a dinâmica demográfica tenha esse resultado nos mapas, um mapa tão desigual. Depois a gente vai falar sobre a taxa de mortalidade infantil e para acabar a aula a gente fala sobre a expectativa de vida, que também é chamada de esperança de vida ao nascer. Fatores de ordem natural, então, aqueles que estão relacionados com a natureza quando a gente pensa fora da interferência do ser humano. Para a gente pensar nos fatores de ordem natural, a gente precisa pensar na necessidade básica que o ser humano tem enquanto espécie para sobreviver. A gente está falando de água e a gente está falando de alimento. É o que é necessário, em primeiro lugar, para que o ser humano ele possa sobreviver. Então, a população vai se concentrar, historicamente, nos lugares onde tenha mais água, mais acesso à água potável. A gente está falando em especial da proximidade com rios e proximidade com o alimento. Então, de onde vem o alimento? Se for o caso de alimento de origem animal, esse animal vai se alimentar do vegetal. E no caso também do vegetal, tanto o vegetal que alimenta o animal, quanto o vegetal que a gente come diretamente, eles precisam de solos agricultáveis. Então, a gente está falando que a população tende a se concentrar próximo a locais que têm terras férteis, para que cresçam muitos vegetais e esses vegetais possam, inclusive, alimentar os animais que a gente come. E os animais também precisam de água, então uma coisa está relacionada com a outra. Ficar perto de cursos de rios, ficar perto de lugares onde o solo ele é bom para a agricultura é o que atrai a população. Então aqui, ó, necessidade básica, comida e água. É o que o ser humano precisa. São esses lugares que atraem a população. A proximidade de rios, proximidade de bons solos, solos agricultáveis e a temperatura. Isso explica porque no mapa, no extremo norte e no extremo sul, a gente vai ver uma população pequena, porque, segundo os fatores climáticos, quanto mais próximo à linha do Equador, que é a questão da latitude, a temperatura é maior, por isso ela é mais agradável ao ser humano. Se você fica muito próximo ao Polo Sul ou ao Polo Norte, é muito frio e a população não vai querer viver ali. Próximo à linha do Equador, a gente tem uma temperatura mais alta, mais favorável ao conforto humano, também mais favorável ao conforto dos animais, e aí está relacionado também com o calor, que ajuda na fotossíntese
para a criação de vegetais, a gente tem uma zona temperada, intermediária, e próximo aos polos a gente vai ter um local mais frio. A gente não vai falar detalhadamente disso, que é um motivo para outra aula, mas a gente tem que entender que esses fatores climáticos, eles influenciam o fato de morar muitas pessoas no local e poucas pessoas em outro local. Mas não é só essa natureza, também chamada de natureza natural, que vai influenciar a concentração ou a desconcentração de pessoas. A gente também tem, e cada vez a gente tem mais, os fatores de ordem humana, os fatores de ordem econômica, social, cultural, que eles vão se mesclando e eles também são importantes para a concentração das pessoas. Então vamos ver quais são esses fatores. O povoamento de um certo local. Então, quem era a população que vivia ali historicamente, há muitos séculos, milênios? Essa população, ela foi colonizada ou ela não foi colonizada? Então, a população inicial, a gente chega ao processo de colonização. Eles foram mortos pelos colonizadores ou não? Como foi esse processo? Isso vai influenciar se aquele lugar vai ter muita gente ou não. E os processos migratórios. Então, chegaram muitas pessoas ali vinda de outros países ou saíram muitas pessoas dali para irem para outros países. Isso tem a ver com uma série de coisas, com guerras, uma questão política. Isso tudo vai influenciar se o lugar vai ficar mais cheio ou mais vazio, com maior ou menor densidade demográfica. A questão do emprego, as pessoas se mudam de lugar, se concentram, se desconcentram para buscar emprego, elas precisam de dinheiro para sobreviver. As trocas comerciais, então, as pessoas precisam estar próximas umas às outras para realizar essas trocas de comércio. E a cultura, as pessoas procuram viver, interagir, aprender novas coisas, idiomas, o teatro, a literatura. Tudo isso faz com que as pessoas, de maneira geral, tendam a querer se concentrar. É claro que quando elas se concentram tanto, começam a existir problemas ali relacionados à violência, ao estresse, e aí pode acontecer um momento onde elas queiram se desconcentrar e cada uma morar no lugar mais longe. Mas, via de regra, elas tendem a começar a se aglomerar. Por isso a gente fala da importância da cidade historicamente. É o lugar onde acontecem as maiores trocas comerciais, trocas de informações, e ali tem muito emprego, e as pessoas tendem a morar próximas umas às outras nessas cidades. E aí, quando isso vai ficando grande, esse processo, as cidades vão crescendo muito, a gente fala das regiões metropolitanas, metrópoles, megalópolis, grandes cidades onde a densidade demográfica é muito, muito alta. Esses são os fatores de ordem humana que fazem com que a população fique mais próxima e aumente a densidade demográfica, ou no caso contrário, onde a densidade demográfica é mais baixa, se não tiverem esses fatores. Vamos se atentar agora a outros aspectos que eles também influenciam nessa dinâmica demográfica. Quantidade, a maneira, os números que estão relacionados à população dentro de cada local, um país, um estado, uma cidade, eles estão relacionados com uma série de coisas. E a gente tem algumas taxas que nos ajudam a entender o que está acontecendo com a população daquele local. Vamos falar aqui de mortalidade infantil. Isso é importante, tem tudo a ver com essa dinâmica demográfica. Depois a gente fala de esperança de vida ao nascer ou expectativa de vida. Para falar de mortalidade infantil, a gente precisa voltar um passo e pensar na taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é aquela que aponta quantas pessoas morreram para cada 1000 vivas daquele local em um ano. Então, 5 pessoas, 10, 25 pessoas a cada 1000, barra 00 por 1000. A taxa de mortalidade infantil ela é parecida, mas ela vai focar em crianças de 0 a 1 ano. Então, quantos bebês de 0 a 1 ano morreram em um ano para cada 1000 pessoas que existem naquele lugar? Por que é importante a taxa de mortalidade infantil? Ela vai mostrar que tem alguma coisa de errado, ou se está tudo bem, com as condições do pré-natal da mãe, as condições do parto, a saúde do bebê no primeiro ano, a alimentação, o pré-natal, toda essa relação inicial da mãe com a criança, ela vai ser apontada dentro da taxa de mortalidade infantil, porque se as condições hospitalares, de alimentação, de vacina, as condições de nutrição da mãe e do bebê não forem adequadas, a gente vai ter um maior número
de mortes de bebês até 1 ano, essa taxa vai aumentar e a gente vai perceber que naquele país alguma coisa de errado está acontecendo com as condições sanitárias, de alimentação, etc. É por isso que a taxa de mortalidade infantil ela é importante. Qual a diferença de a gente utilizar a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade na prática? Porque ambos os casos a gente vai perceber que se tem muitas pessoas morrendo, então alguma coisa está de errado. No caso da taxa de mortalidade, alguns países desenvolvidos eles têm um número de idosos muito altos. Isso porque eles conseguiram cuidar bem das condições de saúde, até mesmo de alimentação, de exercícios físicos das pessoas, e elas vivem até 80, 90, 95 anos. E aí chega um momento que as pessoas começam a morrer. A gente pode analisar um certo país e falar, olha, a taxa de mortalidade aqui está um pouco alta, mas às vezes não significa que as condições ali estão ruins, mas é porque tem muitos idosos e naturalmente vão ter muitas mortes. Então a taxa de mortalidade infantil nesse sentido ela é melhor porque é normal que a pessoa com 85, 90, 95 anos, ela vai morrer o que a gente chama de morte natural, morreu de velhice, porque ela ficou velha e morreu. Mas isso não vai acontecer com um bebê de 0 a 1 ano. Quando o bebê de 0 a 1 ano morre, ele está muito mais relacionado com as condições de saúde, as condições hospitalares, do que no caso de um idoso. Então, ela é uma taxa melhor para a gente observar as condições de saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Por isso que ela dá um passo além. Ela é um pouco melhor para a gente entender as coisas, a taxa de mortalidade infantil. Vamos observar aqui no mapa, do menor, né, da cor mais clara, do creme, do amarelo claro, até o mais escuro, o vermelho e o marrom. É isso que a legenda nos mostra. Olhando o planeta Terra, o continente africano, ele de longe se destaca. A gente tem alguns países aqui no Oriente Médio, a gente tem o caso aqui na América Central, mas os mais escuros estão aqui no continente africano. Ou seja, o mapa nos mostra que já existe, de primeira, uma forte diferença entre as taxas de mortalidade no mundo, onde no continente africano, as taxas de mortalidade infantil são muito mais altas. Isso está relacionado com as coisas que a gente acabou de falar: saúde da mãe, do bebê, condições de saúde, condições no parto e etc. Como regra geral, é de se esperar que, com o passar do tempo, com a evolução da ciência, a população consiga viver em condições melhores. Por isso, a taxa de mortalidade infantil, a ideia é com que ela abaixe com o passar do tempo, já que são descobertas novas vacinas, medicamentos, e a gente quer que cada vez menos bebês de 0 a 1 ano eles venham a morrer. Então, a ideia geral é que as condições de saúde melhorem e a taxa de mortalidade diminua. Via de regra, é isso que acontece no mundo. Olha aqui nesse gráfico. A gente observa que, com o passar do tempo, essa linha ela vai diminuindo, ou seja, a mortalidade infantil, ainda bem, ela vai diminuindo com o passar dos anos. No Brasil, existe a mesma lógica mundial. Com o passar dos anos, a linha vai diminuindo, a linha do gráfico, que mostra que a taxa de mortalidade infantil também vai diminuindo com o passar dos anos, as condições vão ficando melhores. Mas não adianta a gente observar isso só em termos de se está aumentando ou se está diminuindo. Se você parar o vídeo e voltar no Brasil e você olhar naquele gráfico, você vai perceber que a gente estava falando de 30, 25, 22, 20 a cada 1000 no Brasil. Ah, está diminuindo, legal. Mas vamos pegar um outro país para a gente observar. Olha aqui de Mônaco. Também está diminuindo, mas está diminuindo de 6 para 4, para 5. A gente está comparando 6 por 1000 com 20, 25 por 1000. Então, a taxa do Brasil, quando comparada a Mônaco, ainda é muito alta. Para a gente ter uma noção do que acontece nesse processo demográfico, o ideal é que a gente pegue vários locais e compare, em termos absolutos, se está diminuindo, mas está diminuindo de quanto para quanto? De 100 para 90 ou de 5 para 3? Para finalizar, vamos falar de esperança de vida a nascer ou expectativa de vida. Isso mostra o quê? Dentro de um certo país, existe uma média da idade com que as pessoas morrem. Então, morreu com 25, 50, 80, tirou uma média, 60 anos, por exemplo. A expectativa de vida, ou esperança de vida a nascer, mostra que um bebê nascendo naquele ano, se a taxa de mortalidade continuasse igual, se a idade média com que uma pessoa morre naquele país continuasse igual, qual seria a quantidade de anos que ela ia sobreviver, desde que aquilo continuasse igual? É claro que muda com o passar dos anos, mas já é uma boa taxa para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Se no país a esperança de vida é alta, 85 anos, quer dizer que as pessoas ali estão vivendo bastante. Então as condições de saúde, condições de alimentação estão boas. Se em um país as pessoas estão morrendo com 55, 60 anos, é porque ali tem coisas muito ruins acontecendo, seja na saúde, na alimentação, guerras e etc. De maneira geral, a expectativa de vida tem melhorado com o passar do tempo. Então, conforme passam os anos,
As melhorias na saúde, descoberta de vacinas, medicamentos, fazem com que as pessoas consigam viver mais e conforme vai passando o tempo, uma pessoa nascendo em qualquer lugar do mundo, em média, ela vai tender a viver mais hoje do que algumas décadas atrás. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se essa aula te ajudou de alguma maneira, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente volta na semana que vem. Tchau!